Já ouviu falar que o ser humano ideal tem cerca de 7 cabeças e meia de altura? Você não ouviu errado. No desenho, nós costumamos obter as mais diferentes medidas do corpo a partir do tamanho da cabeça. O detalhe é o seguinte: e quanto a personagens desenhados dentro do estilo mangá, dentro do estilo anime, eles também seguem essas medidas ideais? Qual a medida ideal, qual a proporção ideal de um personagem de anime? Olha só, para responder essa pergunta, antes eu preciso deixar claro o seguinte: esses estudos, que tomam por base o tamanho da figura humana com base na cabeça, no tamanho da cabeça, na medida da cabeça, eles remontam a uma época que hoje já conta com mais de 2.500 anos. Estamos falando do século V a.C. Esses estudos, que se baseiam no tamanho da cabeça, eles remontam ao período clássico grego, ao período que a Grécia se encontrava no auge das suas artes, tá bom? Então, esses estudos que advêm da Grécia Antiga influenciam desenhistas do mundo inteiro, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Porém, e a partir daqui eu vou começar a fazer algumas distinções. A cultura do Ocidente e a cultura do Oriente guarda muitas diferenças, certo? Então, por mais que os fundamentos do desenho sejam os mesmos, observem, enquanto que em vários países do Ocidente existe um culto à imagem que passa por uma idealização da figura de elevada estatura, uma idealização da figura de avantajada massa muscular, tá certo? Por outro lado, em vários países do Oriente, nós temos um culto a figuras mais esguias, mais joviais, tá certo? De menor volume, de menor estatura, tá bom? Então essas diferenças culturais vão acabar se refletindo também nos quadrinhos e desenhos animados, tá bom? Não bastasse isso, perceba, qual o quadrinho mais popular do Ocidente? São os comics norte-americanos. São os quadrinhos de super-herói produzidos e distribuídos pelos Estados Unidos da América, tá bom? Eles são, sem dúvida alguma, o quadrinho ocidental mais popular dos últimos 20 anos, pelo menos dos últimos 30 anos, para não dizer até desde a década de 30, né? O fato é que até fins do século XX havia uma concorrência maior. Mas enfim, aqui mesmo no Ocidente. Mas enfim, quais são, por sua vez, os quadrinhos mais populares do Japão, do Oriente, tá bom? São os mangás e os mangás shonen. Agora percebam, as figuras dos comics de super-heróis, tá certo? E dos mangás do tipo shonen, ambas são figuras heróicas, tá certo? Para quem não sabe, os mangás shonen, os animes shonen, são animes de batalha, de confronto físico-intelectual, experienciados por figuras extremamente capazes do ponto de vista físico e intelectual, tá certo? Por figuras que têm uma certa complexão heróica, um certo perfil heróico, assim como, obviamente, os super-heróis também o têm, tá certo? Então, ambas as figuras são heróicas, e a partir daí você poderia pensar, na Grécia Antiga, lembra que eu falei sobre ela? Um herói, um deus, era representado com cerca de 8 cabeças de altura, tá bom? Por quê? Por conta do padrão de beleza idealizado no Ocidente desde a Antiguidade, tá certo? Mas no Oriente, pessoal, o que acontece? Há essa preferência, realmente, pelo menos no Japão, por figuras mais esguias, algo menores, e há também um outro detalhe. Comics, tá certo, de super-heróis e mangás têm como público-alvo adolescentes, tá certo? E com o seguinte, só que é uma diferença importante a se observar nos comics. Os comics, eles são protagonizados por adultos, tá bom? E muitos dos shonen são protagonizados por crianças e adolescentes. Por quê? Porque os autores de shonen querem, através dessa identificação proporcionada pela idade, tá certo? Atrair mais leitores. Eles acreditam ser capazes de atrair mais leitores. Alguns atribuem a isso boa parte do sucesso dos shonen. Embora, claro, não se deva única e exclusivamente a isso, é um fator a mais a se pensar, se levar em consideração. Ora essa, se os shonen são protagonizados por adolescentes, tá certo? Por crianças, por jovens, então a medida de 7 cabeças e meia, ou melhor, de 8 cabeças, que é a proporção heróica, ela não vai prevalecer, não na maioria dos casos.
Peraí, Diego, há exceções. Existe o Hokuto no Ken, que é um dos pilares do mangá shonen. E lá as figuras não só têm elevada estatura, ou seja, pelo menos 8 cabeças, tá? 8 cabeças e meia ou mais, certo? Como também são figuras musculosas, como os super-heróis americanos. Existem algumas exceções, gente, mas são exceções que confirmam a regra, tá certo? São uma minoria dos casos, tá certo? Autores como o autor do Hokuto no Ken, o autor do City Hunter, que são quadrinhos que são referências para shonen, tá certo? Eles estavam na época, nos anos 80, fortemente influenciados pelos action heroes do cinema americano, tá bom? Mas assim, a maioria esmagadora dos shonen, inclusive os contemporâneos e outros tantos que se seguiram, vão ter figuras mais esguias, mais joviais como protagonistas, visando essa identificação maior com o público-alvo, o público preferencial, o público primário, que são garotos de 12 anos. O que não quer dizer que outros perfis demográficos, tá, gente, não consumam esses produtos. É que o público pensado, idealizado, a princípio, são esses garotos, tá bom? Então, buscando essa identificação, nós vamos ter o quê? Adolescentes protagonizando os quadrinhos. Consequentemente, nós vamos ter proporções diferentes, tá certo? Proporções diferentes norteando o desenho desses heróis. Você poderia dizer também, Diego, e agora a gente vai entrar uma reflexão mais direta sobre o estudo do desenho, tá? Diego, uma criança e um adolescente não tem uma cabeça um pouco menor que a de um adulto, então ainda assim ela não pode manter a proporção de 7 cabeças e meia? Gente, ó, de fato, uma criança tem uma cabeça de extensão tanto vertical como horizontal, algo menor que o de um adulto, mas não é só no tamanho da cabeça, tá certo? Que a medida da criança e do adulto vai diferir, não. Então, a proporção do corpo da criança, né, a medida com base no tamanho da cabeça, ela também vai ser outra, vai mudar de acordo com a idade, pessoal. Então não tem jeito. Por fim, no frigir dos ovos é diferente. Se a proporção ideal de um herói, de um quadrinho americano, né, um comic, né, ou se a proporção ideal de um personagem de desenho animado feito no Ocidente é de pelo menos 8 cabeças e meia, que vai resultar em um Superman e um Batman de quase 2 metros, né? Por outro lado, no Oriente, tá certo? Essa proporção vai ter aí pelo menos uma cabeça de diferença, vai ser pelo menos meia cabeça, de meia cabeça a uma cabeça menor, tá bom? Mesmo se estivermos nos referindo a personagens adultos, ou seja, o Goku, gente, ele é mais baixo que o Superman, tá bom? Por conta do padrão de beleza, por conta dessa questão da identificação. O Piccolo é uma figura mais adulta, pode ser um pouco maior, tá bom? Até por representar um personagem mais velho, tá certo? Mas via de regra, a gente vai ter personagens mais baixinhos tomando os holofotes. Logo, a proporção de 8 cabeças e meia, não será a mais recorrente, e sim uma proporção de 7 cabeças e meia para a figura heróica, tá certo? De 7 cabeças para uma figura normotípica, tá certo? Uma figura que pode ser atlética, mas não necessariamente uma figura heróica. Sem falar, obviamente, nas crianças, né, pessoal? Criança é outra lógica, como eu já deixei claro, tá certo? Então vamos lá, vamos esclarecido esse ponto, vamos desenvolver aqui uma atividade com base no tamanho da cabeça. Peguem aí lápis, papel e borracha e me acompanhem, tá certo? Me acompanhem aqui do lado o desenho de um personagem, um herói, tá bom? Estilo mangá, de estilo anime, tá certo? Rapidinho aqui nós vamos realizar uma atividade, eu conto com a sua participação. Você, a propósito, já se inscreveu no canal? Se você é um desenhista iniciante, se você tem interesse em aprimorar o seu traço e não está com grana sobrando para investir num curso de desenho, olha só, olha a dica importante para você. Se você se inscrever aqui no canal, gente, é sério isso, e você realizar as atividades que eu compartilho aqui, se você imitar o passo a passo que eu realizo aqui nos vídeos, tá certo? Se você seguir minhas orientações aqui,
tutoriais, tá certo? Nos vídeos que tendem mais a um tutorial puro, tá certo? Você vai melhorar o seu traço. Eu estou dizendo isso para conquistar a sua audiência, a sua inscrição? Sim, mas não só. Eu estou garantindo a você, como professor aqui, que tem mais de 20 anos de experiência, tá certo? No ensino do desenho, entre aulas particulares, tá certo? E aulas para a sala, para públicos de diferentes cidades, com diferentes perfis, tá certo? Eu tenho mais de 20 anos de experiência como professor de desenho e estou dizendo, pessoal, se vocês imitarem a minha prática aqui, se vocês realizarem as etapas, absorverem a lógica, se nutrirem com as informações textuais que eu estou levando para vocês, tá bom? Você que é desenhista iniciante, você vai melhorar o seu traço, tá certo? Pode apostar nisso. Ah, eu quero desenhar em mangá, professor. Eu vejo que o senhor muitas vezes fala de um desenho mais acadêmico e tal. Olha só, pessoal, os fundamentos do desenho eles servem para desenhistas com as mais diferentes pretensões estilísticas, tá bom? Então, se você pega a lógica, se você se nutre das técnicas de esboço que eu compartilho aqui, tá certo? Você vai poder empregá-lo nos mais diferentes estilos, tá certo? Mangá, cartoon, comics, o que você desejar, tá certo? Então, olha só, pessoal, a gente pode começar o exercício de hoje realizando um círculo e utilizando o clássico triângulo, tá? Para desenhar o quê? Uma cabeça padrão em estilo mangá. Estão vendo? Uma curvinha aqui, ó, certo? Para definir a lateral. Um oval aqui, uma elipse, para definir a orelha. E um cabelo aqui como o do Goku, ó, pontiagudo, tá certo? Cônico, tá certo? Para representar um personagem jovial, de cabelo espetado, de cabelo algo bagunçado, volumoso também. Existe esse culto nos mangás, tá certo? Personagens de cabelo mais volumoso, tá bom? Agora, gente, olha só, sobre o conteúdo que eu estava mencionando, ó, pescoço fininho, trapézio não muito elevado, tá certo? Um peitoral representado aqui por um retângulo curtinho, tá certo? Aqui, ó, um trapézio para representar a caixa torácica, a base da caixa torácica, tá bom? Outro retângulo aqui para representar o abdômen, a cintura, tá? Aqui uma cuequinha para representar o quadril. Isso aqui, gente, é um manequim magrinho, pequenininho, tá certo? De um personagem dentro dos padrões dos mangás. Um personagem jovial, um adolescente, um pré-adolescente, certo? Vamos observar aqui, vocês conseguem enxergar isso? Vamos observar aqui que estatura essa figura tem, ou melhor, quantas cabeças de altura essa figura tem até o presente momento, tá certo? Vamos observar, 2 centímetros, ó, que bom, exatidão, ó. Um número fechado, 2 centímetros, esses primeiros 2 centímetros representam o tamanho e a extensão da cabeça, esses dois outros aqui de baixo, tá certo? Representam a extensão aqui do pescoço, do peitoral, mais 2 centímetros aqui para baixo, e nós vamos ter aqui a cintura, todo o abdômen e o começo do quadril. Se vocês acompanharam outros vídeos aqui meus, pessoal, vocês já perceberam, em cada dimensão dessa, no espaço de cada caixinha dessa, certo? De cada caixinha, nós temos o quê? Nós poderíamos ter muito mais de cada uma dessas porções anatômicas. Por que nós temos tão menos, então? Nós temos tão menos espaço aqui, tá certo? Porque essa figura é mais jovial. Professor, não entendi. Vou deixar, gente, no final aqui do vídeo, um link, tá certo? Para que vocês vejam um vídeo da Estelar. No vídeo da Estelar, personagem da DC Comics, eu falo um pouco mais sobre as proporções aqui, com base no tamanho da cabeça, as proporções do torso. Assistam esse vídeo para relacionar o conteúdo desse vídeo ao conteúdo desse aqui. Normalmente, se essa figura fosse uma figura adulta, heróica, dentro dos padrões
dentro dos padrões dos comics, né, dentro dos padrões dos quadrinhos e desenhos animados do Ocidente, aqui, pessoal, certo? Nós teríamos um peitoral bem mais extenso. Essa linhazinha aqui coincidiria com o mamilo, no entanto, o mamilo está acima dela. Por quê? Porque a figura é menor, tá certo? Porque a figura é menor. Então, esse espaço aqui de uma cabeça acaba abrangendo uma porção maior do torso, uma porção maior do tronco. Entenderam? O peitoral é menor, logo cabe mais elementos aqui do corpo, mais parte do corpo, dentro dessa região aqui da segunda cabeça. Vocês conseguem entender? Então, a figura ser menor implica isso. O espaço de uma cabeça acaba abrangendo mais partes do corpo. A figura é menor, acontece um achatamento. Cada dimensão dessa acaba abrangendo mais partes do corpo. Certo? Se a figura fosse maior, o mamilo, a linha do mamilo iria aqui para baixo, iria coincidir com essa divisão aqui. Certo? Então, essa é parte da lógica, tá certo? Que o mesmo vale para esse espaço aqui e para o espaço seguinte. Então, essa é parte da lógica que perpassa o desenho de figuras de diferentes idades com base no tamanho da cabeça. Estamos entendidos? Eu passei bastante informação aqui para você, eu espero que você contribua aí com um like. Se você tiver alguma dúvida, eu explico para você textualmente. Deixe um comentário, sobretudo você se inscreva aí, não é por outra coisa não. É para aprimorar o seu traço. Se você é um desenhista iniciante, você tem bastante a ganhar aqui com o nosso conteúdo. Vai por mim. Abraços, conto com a sua audiência em um de meus próximos vídeos. Até lá, Guerreiro Z.